Salve pessoal do Colégio Brasília! Bom, bora lá, outra aula? Aula 17, a gente vai tratar de um assunto chamado titulação ácido-base. Este assunto aqui é continuação das aulas 15 e 16, que seria mistura de soluções com reação química entre os solutos. Aqui ele está especificando entre ácido e base. Mas este método de titulação aqui, ele pode valer também para outros tipos de reação, ok? Então, o que seria propriamente a titulação? A titulação é um método químico onde você vai descobrir a concentração de uma solução, ok? Então, para elucidar esse assunto aqui, para a gente descobrir como é que funciona tal direitinho, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer diretamente o exercício 1, página 244. É a apostila 6 ainda, tá bom? Então, eu já vou explicar para que servem esses equipamentos e tudo mais. Então ele fala, para determinar a concentração de NaOH, é aquilo que eu falei, determinação da concentração. Para determinar a concentração de NaOH obtida pela dissolução de uma amostra de soda cáustica. Soda cáustica é um material sólido, então eles dissolveram isso aqui em um pouco de água. Daí eles falaram que colocou-se 20 ml dessa solução de NaOH dentro de um Erlenmeyer. Então você tem o Erlenmeyer, que é esse recipiente de vidro aqui com a boca estreita, tá? Para não derramar. Essa é a intenção dessa boca estreita aqui. Ele colocou o que aqui dentro? Ele colocou aqui dentro exatamente quanto? 20 ml de soda cáustica. Então, eu vou colocar aqui, soda cáustica, tá? Que é NaOH. Isso aqui é uma base. Então, qual o volume da base que ele colocou aqui para a gente determinar? Ele colocou um volume de base, VB, igual a quanto? 20 ml, tá? Daí, na titulação, ou seja, no processo, ele falou que esta solução básica, que esse volume de 20 ml, consumiu, ou seja, gastou. Consumir é gastar. Então, gastou 10 ml de uma solução de HCl. HCl é o quê? É um ácido, é o ácido clorídrico. Qual que é a concentração do ácido clorídrico? 1 mol por litro. Onde que vai ser colocado o ácido clorídrico nesse processo todo? Então, o ácido clorídrico vai ser colocado aqui dentro, dentro desse equipamento bureta, que é uma espécie de uma pipeta, tá? Com uma torneirinha para você ir derramando a solução dentro da outra. Então, aqui dentro eu tenho o quê? HCl, certo? E daí, quanto que vale a concentração dessa solução ácida? Ma. Vale quanto? Vale 1 mol por litro. Ele falou quanto do ácido foi gasto para fazer essa neutralização? Falou. Ele falou que foi quanto? 10 ml. Então, o volume do ácido vale 10 ml. Na prática, como é que se faz isso? Então, eu vou explicar para vocês. Olha, quando eles pegam e colocam aqui dentro do Erlenmeyer a solução básica, tá? Eles colocam aqui junto da solução básica, eles colocam o quê? Algumas gotinhas de quê? De fenolftaleína. Fenolftaleína é um indicador, ou seja, através da cor, tá? Mudança de cor, ele indica o que está acontecendo. Então, soda cáustica, que é uma base, mais 2, 3 gotinhas de fenolftaleína aqui, a solução vai ficar extremamente o quê? Rosa. É um rosa bem forte, um rosa pink muito bonito, ok? Daí, eles colocam a solução de HCl aqui dentro da bureta até chegar ao volume demarcado aqui. Tem vários tipos de buretas, tem umas com volume maior, volume menor. Aqui, qual que seria uma das possivelmente usadas? Então, ele poderia colocar aqui,
50 ml de solução ácida, ok? Então, como que iria proceder? Ele colocou a solução básica aqui, com um pouquinho de fenolftalina para ficar rosa. Daí, ele encheu a bureta até um volume determinado aqui, por exemplo, 50 ml. Daí ele vai, gota a gota, derramando a solução ácida aqui dentro, gota a gota, tá? Daí, quando chegou aqui exatamente nos 10 ml aqui, que ele falou que ocorreu a neutralização, o que aconteceu? Caiu a última gotinha aqui, ó. Caiu a última gotinha de solução ácida dentro dessa solução que era rosa. Ela era rosa até essa penúltima gota aqui. Aí veio aqui, ó, caiu a última gotinha e no processo sempre você agitando o quê? O Erlenmeyer, para você proceder à mistura das soluções e ocorrer a reação química. Então, quando caiu a última gotinha aqui, bateu aqui na solução rosa, como por mágica, ela fica toda incolor. Ou seja, terminou a reação química. Todo o ácido neutralizou toda a base aqui dentro. Daí eu consigo descobrir qual a concentração da base aqui dentro do Erlenmeyer. Então, é o que ele está perguntando. Determine o valor da concentração em mol por litro da solução titulada. Então, este que eu gasto aqui em cima e que eu sei direitinho todos os dados, ou seja, a concentração e o volume gasto, ele é chamado de titulante, ou seja, aquele que é usado para descobrir a concentração da outra solução. Esse aqui dentro, que no caso é a base, ele está sendo descoberta a concentração dele. Então, dela, né? Então é chamado de titulado. Tá bom? Tá? Então, se eu tenho uma reação química, não tem para onde fugir. Eu tenho que fazer a reação química. Então, a reação química é a seguinte, ó. Vocês já aprenderam, hein? Base mais quem? Mais ácido vão formar quem? Sal mais água. Então, para fazer a reação, você faz assim, ó. Por que é uma base? Porque libera OH-. Se aqui é menos, quanto vale o Na? Mais. Por que aqui é um ácido? Porque libera o que na água? H+. Daí, se o H vale mais, o Cl vale menos. Daí, eu vou juntar positivo de um, que é o vermelhinho aqui, com o negativo do outro, que é o vermelhinho. Então, eu vou pegar o Na+, e juntar com quem? Com o Cl-. O que eu faço aqui? Cortei. Opa, que legal, hein? Eu não tive que fazer o X. Se eu não tive que fazer o X, a reação já está balanceada. Ou seja, qual a proporção? 1 para 1 desse. Tá? 1 para 1. Daí, o que acontece? Mais a água que é formada. Então, a água vem de quem? Do H+ com OH-. Então, H2O. Aqui, se você colocar 1 e colocar 1, tudo bem. Mas a gente não vai usar. Então, a gente viu aqui que 1 mol da base neutraliza quem? 1 mol do ácido. Então, a gente pode escrever o seguinte, que o número de mols da base é igual ao número de mols do ácido. E onde tudo isso aqui entra com todos esses dados? Vocês se lembram do seguinte, ó, concentração molar não é número de mols sobre volume? Então, número de mols é igual a concentração vezes volume. Então, o número de mols é igual a concentração vezes volume. Ou seja, eu vou pegar esta fórmula aqui e aplicar aqui, ó. Vamos lá, hein? Então, vai ficar concentração da base vezes volume da base, que é igual concentração do ácido vezes volume do ácido. Substituindo agora os dados. A vantagem da fórmula é que eu posso colocar até mesmo o volume em ml. Então, qual que é a concentração da base? Boa pergunta. É o que ele está pedindo aqui, ó. Qual a concentração da base, tá? Então, concentração da base, o que eu quero. O volume. Quanto que gastou de base? Não são 20 ml aqui dentro? Então, ó, 20 ml. Quanto que é a concentração do ácido? 1 mol por litro. Então, vou até escrever aqui, ó. 1 mol por litro.
vezes o volume do ácido. Quanto que gastou? 10 ml. Olha lá a vantagem da fórmula, hein? ml não corta com ml, a resposta vai sair em mol por litro. Então, concentração da base vai ser igual a 10 dividido por 20. Então, concentração da base, 10, né? Mol por litro dividido por 20. Quanto que deu a concentração da base? Meio mol por litro. Por que a concentração da base deu uma concentração bem menor que a concentração do ácido? Porque, na verdade, a concentração do ácido aqui é muito maior. Então, se a concentração do ácido é o dobro, você gasta a metade do volume do ácido. Tanto é verdade que a gente gastou qual volume de base? 20 ml. Tá legal? Fácil, fácil, hein? Tá? O próximo exercício é exatamente igual, tá? Só que com a diferença da gente ter que calcular a concentração de uma solução ácida e não da solução básica, tá? É invertido nesse sentido, tá? Então é o seguinte, ele fala assim: o eletrólito é aquele que conduz eletricidade. O eletrólito empregado nas baterias de um automóvel é uma solução aquosa de ácido sulfúrico, tá? Daí ele fala que uma amostra de 7,5 ml da solução de bateria requer na titulação 40 ml de solução de 0,75 mol por litro de hidróxido de sódio para sua neutralização completa. Calcule a concentração em quantidade de matéria. Quantidade de matéria, pessoal, é aquela história de mol por litro, é a molaridade do ácido na solução da bateria. Então, vamos ver o seguinte, onde que está o ácido? O ácido está aqui dentro, Aqui eu tenho a solução de H2SO4, tá? Quanto que ele falou de ácido aqui dentro que foi neutralizada pela base? Ele falou que foi um volume de ácido aqui é VA, tá? Um volume de ácido aqui de quanto? 7,5 ml, tá bom? Daí ele está perguntando qual a concentração do ácido. Então ele pergunta qual a concentração do ácido aqui nessa mistura. Daí aqui dentro da bureta ele colocou o que aqui dentro? Ele colocou uma solução básica. Qual que é a solução básica? Hidróxido de sódio, tá? Então é o NaOH. Quanto que é a concentração dessa base? Ele falou que é de 0,75. 0,75 mol por litro. Daí, quanto de base foi gasta aqui? Ele falou que foram gastos 40 ml. Então, 40 ml. Então, este é o volume. Daí, como que a gente poderia proceder este processo aqui na prática? Então, você pegaria ácido sulfúrico, que é uma solução básica, tá? Você jogaria dentro dele um indicador. O indicador que é utilizado aqui, o mais apropriado, tá? Seria o azul de bromotimol. O azul de bromotimol, quando misturado a uma solução ácida, tá? Essa solução aqui ácida, ela ficaria amarela, tá? Ok? Então você pinga aqui algumas gotinhas dentro da solução ácida, ela fica um amarelo bem forte, tá? Daí o que eu vou fazendo? Eu vou gota a gota derramando quem aqui dentro? Derramando a base, tá? Daí eu derramei a penúltima gotinha da base. Que cor que continua aqui? Continua amarelo, tá? Daí eu derramei a última gotinha aqui para completar os 40 ml da base. Daí eu estou agitando isso aqui. Então de amarelo, tá? Essa solução aqui, ela vai ficar verde, tá? Se ela ficar verde, eu paro e fecho aqui a torneirinha, ok? Daí neutralizou completamente o nosso ácido lá embaixo. Se eu continuar,
Se eu continuasse pingando aqui a solução básica, então, ó, verde é neutra, tá? Eu coloco mais uma gotinha aqui da base, de verde ela passa para azul, daí o nome azul de bromotimol. Vamos fazer a reação química? Então, a reação química. Na reação, primeiro eu escrevo quem? O ácido, a base, você que sabe. Então, ó, vamos escrever, por exemplo, o ácido. Que seja, então, ó, H2SO4, mais a base, que é hidróxido de sódio, NaOH. Vamos lá. É uma base porque libera OH-, portanto, o Na vale mais. Aqui, o contrário, o H aqui vale mais, por isso que ele é um ácido. E aqui, o SO4 vale 2-, porque tem 2 aqui. Lembra da regrinha, ó, 2. Não vai pegar esse 4 e passar para cá, porque o 4 é só do O, não é do S. Se fosse do S também estaria entre parênteses e eu passaria. Daí eu vou juntar quem? O Na mais com quem, pessoal? Com o SO4, que vale 2-. Opa, esse 2 eu não tenho que passar aqui para balancear? Pronto, 2 aqui. Se eu coloquei o 2 no Na, eu venho aqui na frente do Na e coloco 2. Para terminar, mais o que? Vocês sabem que é água. Se fosse 1 e 1, uma água. 3 e 3, 3 águas. Como os números são diferentes, você multiplica. Então, 1 vezes 2, 2. Então, eu vou ter quantas águas aqui? 2. E aqui continuo tendo 1 e aqui 1. Joia? Então, a proporção entre eles vai ficar quanto? A proporção vai ficar de 1 desse para 2 desse. Ou seja, o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base? Lógico que não. O número de mols da base aqui não é o dobro do número de mols do ácido. Então você pega esse 2 aqui, ó, passa para o outro lado. Pronto, agora ficou certo. Então o que eu vou fazer? Vou jogar aquela mesma fórmula adaptada que eu mostrei no exercício anterior. Então eu vou fazer 2 vezes, aqui substituindo, hein? A fórmula, concentração do ácido vezes o volume, que é igual ao quê? Concentração da base vezes o volume, tá? Então, substituindo 2 vezes a concentração do ácido que eu não sei, vezes o volume do ácido gasto, não é 7,5, que é igual. Concentração da base, não é 0,75? Olha que maravilha, hein? Vezes o volume gasto da base, que é quanto? 40. Então, você pode simplificar assim se quiser, ó. 7,5 por 0,75 não dá 10? Então, vai ficar 2 vezes 10 dá 20. Então, 40 dividido por 20, quanto deu a concentração do ácido, que é o ácido clorídrico? Deu 2 mols por litro, tá bom? Então, tá aqui, gente. A concentração do ácido está bem maior do que a da base, porque você gastou um volume bem pequenininho. Aqui você gastou um volume bem grande de base. Tá legal? A gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus. Um abraço, pessoal.